Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Pro Cultura, o podcast de cultura pop, cultura de massa, cultura de internet da Causa Operária TV. No episódio de hoje, né, a gente vai aí apresentar mais um tema, né, relacionado à cultura muito moderna nesse sentido, né? No episódio passado a gente enveredou aí falando um pouco sobre a indústria de animes, né? Então agora nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra indústria aí que nos diz bastante respeito nesse sentido. Mas antes, só alguns avisos, né? Vou pedir de praxe para você se inscrever na Causa Operária TV, né? A Causa Operária TV que passou finalmente dos 87 mil inscritos, se eu não me engano. Né? A gente rompeu uma barreirinha aí. E estamos na meta de chegar aos 100 mil inscritos. Então, nós contamos com o seu apoio e com a sua inscrição, né? Você que não tem conta no YouTube, vamos pedir para você criar, porque você não está dando nada para o YouTube, sim para nós, que você está ajudando a imprensa a operar independente na internet. Também vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, né? Ou na transmissão ao vivo, né? Dependendo de onde você está ouvindo este podcast. Lembrando que ele é um podcast gravado, então o chat você não vai estar interagindo diretamente conosco através do chat. Se você tem algum comentário, a gente sim lê todos os comentários e adora ver o que vocês acham. Né? Vou pedir para vocês deixarem aí nos comentários do vídeo que vai ser gerado no acervo da Causa Operária TV. Para nós é mais prático poder ver por lá e você tem mais chance de ter o seu comentário visto. Inclusive eu já vou deixar um suspense aqui que um dos temas que foi colocado nos comentários de um vídeo aí nosso, né, vai ser acatado futuramente, né? Só estamos aguardando aí algumas correções. Não vou falar o que é para deixar o suspense. Mas, no mais, então, né, vamos passar agora para o nosso tema principal. No tema de hoje a gente vai seguir, né? A gente estava na última semana falando um pouco dos problemas que o consumidor médio de animes e mangás tem com a indústria. E hoje a gente vai falar um pouco dos problemas que o consumidor médio de jogos tem com a indústria de jogos, né? Que não é uma indústria nem um pouco menos parasitária do que a indústria de mangás e animes, né? Como a gente estava conversando aqui antes. Temos toda uma visão para colocar aqui sobre o problema, né? A gente que consumiu aí mais antes do que hoje, muitas horas de jogatina, muitos jogos aí na Steam, né? Então a gente vai falar um pouquinho desses problemas, a diferença das empresas de jogos, um pouco, né? Os problemas que cada uma apresenta, que são problemas que seriam simples de resolver, né? Em alguns casos, e em outros são problemas sintomáticos, né? Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho aí das empresas em si, né? Eu acho que o companheiro Arthur podia introduzir aí com alguma que ele queira usar aí para introduzir o tema. Não, exato. Bom, antes de mais nada, sejam bem-vindos a mais um podcast Pro Cultura. Dessa vez eu não vou chutar o número do podcast porque eu tenho quase certeza absoluta que eu vou errar, então eu vou dizer aqui que é o episódio de número 22, mas eu realmente não faço ideia de qual que seja. Você falou que não ia chutar, mas tudo bem. É mais sorte que eu. Mas tudo bem. Bom, sejam bem-vindos a mais um podcast Pro Cultura, né? E bem, como o Kaká já introduziu o tema, né, e já passou a bola aqui pra mim, a respeito dessa temática geral, eu acho que tem uma série de empresas que elas têm digamos assim, um ataque ao consumidor médio, ou seja, uma total, sei lá, jogam completamente da maneira mais, qual é aquela, caça-níquel, lembrei. Bom, de qualquer forma, né, muitas empresas têm esse tipo assim de trabalho com o consumidor médio, até por isso que a gente vai trazer aqui, né. No último episódio, qual é a nossa intenção geral com isso tudo? Com base nesses relatos e tudo mais, começar a mostrar um pouco pela prática, né, como que funciona na realidade o próprio mercado atual, né, do próprio mercado capitalista em geral. E bom, a respeito disso, né, uma empresa em si que eu gostaria de trazer, que eu acho que é um bom exemplo na realidade de uma empresa que sabe como usar o consumidor sem fazer absolutamente nada, é a Bethesda. Bethesda é uma empresa aí de jogos que ela foi responsável por formar títulos extremamente famosos nos dias de hoje, principalmente aí com a virada do século. Temos aí a
The Elder Scrolls, que lançou, por exemplo, Skyrim, etc. Ou a saga Tá Fallout. toda hora lá também. no servidor do Discord, tá lá o nomezinho do Arthur, né? Jogando Elder Scrolls 5, Skyrim. Exatamente. O tempo todo lá o cara. Tu só joga isso. Ele só joga isso. Isso é um leve adendo. Eu só jogo isso e a versão online da saga The Elder Scrolls também. Mas de qualquer forma, isso eu tenho lugar de fala para dar, né? A empresa é uma empresa muito interessante do seguinte ponto de vista. Ela faz jogos meio a boca, cheio de bugs, cheio de problema, com um sistema de um motor que todo mundo critica há meio século, porém ela continua fazendo igual porque sempre tem pessoas como eu que vai lá se dispor a jogar o joguinho deles. E pior, Eu gostei como da não parte do bastasse- como eu. E Sempre como tem uns não bastasse trouxa isso igual pela eu, falta tá de ligado? opção que tem no mundo, né? Você se vê obrigado a jogar, e o pior, né? A própria empresa sabe que ela usa o consumidor. No último grande lançamento dela, ela fez piada dizendo que ia relançar o último jogo dela feito lá por anos de 2010 para ser rodado numa geladeira, porque ela fez o mesmo jogo ser rodado num computador, num celular, num Xbox, num PlayStation e depois parou até no Nintendo. Ou seja, o pessoal estava abusando do Esse é a consumidor Bethesda até onde olhando não pra podia cara mais. do cara que joga o jogo, né? E rindo da cara do infeliz. Fala, esses trouxa aí que tá dando dinheiro pra mim. Não, e tem Porque pior, os jogos, a assim, de Bethesda, fato, eles são interessantes, né? O Elder Scrolls mesmo, eu não joguei o Uhum. Skyrim, eu joguei só aquele mais antigão, o Morrowind. Morrowind. Eu joguei o Morrowind, né? E eu lembro, assim, eles são jogos interessantes, de mundo aberto, tudo tem uma série de coisas cativantes, né? Mas eles, de fato, são jogos que têm uma penca de erro, assim. Você olha pra ele, tipo, tem gente flutuando pra cima e pra baixo, tem bug, assim, movimentações anormais, gente andando de cara na parede, coisas do tipo, que são coisas bem comuns de jogos de mundo aberto. Então, e tem um negócio interessante sobre a Bethesda, que é ela que mostra o nível que a empresa chegou. Ela permite que você crie mods para os jogos dela. Ela tem meio que um sistema de script semi-aberto. E ela tem toda uma comunidade oficial de mods, onde você meio que pode criar qualquer tipo de mod que ela permite que você ponha. Ou seja, sabe o que aconteceu? Nos principais jogos dela, lançados aí na última década, a comunidade fez com que ele se tornasse um jogo 4K com maior definição possível e com gráficos aí de última geração, sendo que ela não precisou fazer absolutamente nada para isso. O pessoal melhorou todo o sistema de luta do jogo, todo o sistema de história, criou novas quests, desenvolveu uma penca de questões ali de sombra, etc. E tornou um jogo assim um primor, simplesmente por causa da comunidade. A empresa não fez absolutamente nada. E no final das contas, a empresa foi lá, pegou tudo que já tinha sido feito e fez a sua própria versão, relançando o jogo pela milionésima vez, só que com gráficos de última geração. É Esse tipo que você aquele tá falando meme é o lá, Skyrim mesmo. tipo, o cara lá, my job here's done. Aí a galera, você não fez nada, tá ligado? É bem isso. Esse que você tá falando é o Skyrim, que tem essas comunidades de modificação e tudo. Uhum, exatamente. Da Bethesda, cara, eu joguei o Morrowind, né, que tem esses mesmos problemas aí, né? Mas é um jogo bem mais antigo. E eu joguei também o Fallout New Vegas. Eu joguei um pouco dele. Não cheguei a zerar, porque zerar o Fallout New Vegas é uma tarefa para poucos. Qualquer jogo do Fallout, né? Pra quem não conhece os jogos do Fallout, também a Bethesda é tudo jogo aberto, jogo de mundo aberto, né? Então acaba que aqueles primeiros são jogos meio pesados em alguma medida, né? E assim, eles dão muita margem para esses erros aí e parece que a empresa não tem o menor interesse em corrigi-los, né? Sabendo que o pessoal vai comprar e meio que já aceitou que o negócio é assim mesmo, né? Uhum. O Fallout por New exemplo, Vegas vale eu me lembrar encontrei... aí o último Fallout Online que eles lançaram, que é o Fallout, como é que é, 76, né? eu acho que é. Que esse aí foi um... Nossa senhora, foi uma coisa escatológica o nível que o jogo chegou. Não, no New E, Vegas, bom, você morre pra bicho que você não tá vendo, assim, tipo, o bicho nem aparece direito. Quando o Fallout New Vegas tem uma mecânica de tiros, onde você não precisa mirar, né, se você não quiser. Você pode escolher o bicho que você quer atirar e ele te dá uma porcentagem de chance de acerto.
Aí, tipo, quando você acerta, em geral, e mata o bicho, ele coloca uma câmera lenta, né? Pra ver o bicho morrendo, e às vezes o bicho sai tudo torto, assim, a animação, ele parece que ele tá mole, né? Você vai ver frequentemente coisa bugando, assim, é foda. Os caras, eles não têm o menor interesse em corrigir esses erros, né? Porque, como a gente falou, existe um público cativo aí e não se produz nada melhor, né? Eles têm plenas condições de fazer isso aí funcionar, né? Que é, por exemplo, como o Arthur falou, a comunidade de mods do Elder Scrolls mostra aí que dá pra fazer um negócio muito bom, até sem a organização de uma empresa de multimilionária de jogos, né? Então, é uma demonstração, assim, de preguiça total, né? Porque... Eu acho que se deixasse, a comunidade lançava o The Elder Scrolls 6, que a Bethesda tem enrolando para lançar pelo menos 8 anos, antes do prazo da Bethesda lançar o The Elder Scrolls 6, que deve vir daqui 5 anos. Então, essas coisas jogos pela comunidade, né? A gente também outras demonstrações interessantes, né? Isso aí, você falou do jogo lançado pela comunidade, eu me lembrei agora, né, de um caso, né? Também tá no nosso tema, né? Não tava planejando falar sobre isso. Mas você falou, eu posso aproveitar o gancho, né? Que a gente não tinha colocado na pauta, mas a Nintendo é a empresa mais... como é que fala? É a empresa mais hostil a... Como é que fala? A fanbase, né? A base de apoiadores possível, né? Acho que o melhor exemplo para falar disso é o jogo Pokémon Uranium, né? Eu não sei se o pessoal aí conhece esse caso, né? O jogo Pokémon Uranium é um jogo... como é que a gente pode dizer? É um jogo desses feitos por fãs, né? Feito como se fosse nos moldes da série Pokémon, né? Pra quem já jogou, eu joguei todos os Pokémons que tem do GBA até o Nintendo DS, né? Dos posteriores eu nunca tive no 3DS, então não dava... e não tem emulador de 3DS bom, porque eu joguei tudo no emulador de celular. Mas o Pokémon Uranium é um jogo feito por fãs, né? Da série de Pokémon, inclusive feito por um brasileiro, né? Tanto que ele tem umas referenciazinhas, né? Tipo, o professor do Pokémon Uranium, pra quem já jogou jogos da série Pokémon, sabe que o professor tem sempre aí o nome de uma madeira, né? O professor do Pokémon Uranium é o professor Bambu. Aí o Pokémon Uranium é um jogo feito por fãs que a Nintendo simplesmente não só desprezou, como perseguiu o cara que fez, e fez um esforço, assim, descomunal pra proibir o jogo, sumir com ele de tudo quanto é lugar e assim por diante, né? Então, a Nintendo, né, que é uma das maiores, ela tá de certa forma secundária hoje em dia, mas a Nintendo foi uma das maiores marcas uma das maiores produtoras de jogos de todos os tempos, aí, com alguns dos jogos mais marcantes, tem um desprezo, assim, total e completo pelos fãs da série, né? Porque esse jogo Pokémon Uranium, ele é um jogo que tomou proporções muito grandes, muita gente se interessou, eu mesmo já joguei uma parte desse jogo, ele é espetacular, a qualidade de um jogo feito por uma pessoa só, né? E é um jogo que muito bem caberia numa franquia do Pokémon, como um spin-off ou alguma coisa do tipo, né? É genial, assim, ele lembra os Pokémons de Game Boy Advance, né? Lembra um pouco de Game Boy Advance, um pouquinho de Nintendo DS. Ele é bonitão, o jogo super bem feito e tal. Tem inclusive para Windows, né? Eu recomendo, é jogo independente, então eu vou fazer a recomendação aqui, né? Quem tiver aí com um tempinho livre, um espaço, é um jogo muito leve, dá para jogar tranquilo no Windows, você encontra em qualquer lugar aí da internet para você jogar. E é um jogo que a Nintendo não só desprezou, mas ela perseguiu o produtor do jogo. Então, é uma coisa assim até escabrosa de ver, né? Como a empresa, como se não bastasse eles não ouvirem o consumidor médio dos jogos, né? Que é finalmente o maior interessado, a pessoa que compra o jogo, joga, né? Faz review depois e tal. Eles ainda vão e perseguem os fãs, né? Porque o cara, para produzir um jogo inteiro, que é um spin-off, e diga-se de passagem muito bem feito, ele tem que ser muito fã, né? Tem que ter jogado os outros jogos da série Pokémon, e aparentemente jogou, porque o jogo tem muitas características muito boas, né? Então, mostra assim o total descaso que a Nintendo tem com os fãs, né? A gente vê isso, no caso da Bethesda, é um negócio mais indireto, né? Porque você vê que eles ficam enrolando, aí os fãs vão cultivando um jogo que já existe, se
dessem um certo grau de organização e orçamento para determinados fãs, aí eles faziam outro jogo. No caso da Nintendo já é um negócio mais agressivo mesmo, né? Um marketing agressivo. A Nintendo ela despreza muito, né? Por exemplo, aqui no Brasil, uma época eles falaram que iam retirar a Nintendo do Brasil, não ia ter mais a empresa no Brasil. Que é também um descaso total com uma comunidade gigantesca de fãs, assim, tanto do Pokémon, né? Jogos da série Mario e tudo mais. Tem muito fã aqui no Brasil, muita gente, né? Ainda mais porque o Brasil da América Latina é um país que tem mais classe média, então a difusão desse mundo dos jogos foi muito maior aqui do que em outros países da América Latina, então é muito uma demonstração de desprezo por parte da empresa com os fãs, né? Que mostra assim que esse pessoal ele só pensa em dinheiro no final das contas, não é com problema, não é um problema de produção cultural, né? É um problema de dinheiro, né? Então para eles assim, foda-se que tem muita gente que aprecia o negócio aqui no Brasil, vamos embora porque não tá dando dinheiro. Porque finalmente o jogo ele em alguma certa medida, né, de menor grau cultural, ele é como se fosse um livro, uma pintura, alguma coisa, uma produção cultural que as pessoas apreciam, a música, né? Então, pegar assim, como se numa época aí, a gravadora que traz discos de determinado artista estrangeiro aqui pro Brasil, que é amplamente conhecido, simplesmente falasse, isso aqui não tá compensando pra mim, vou embora, fiquem sem. Né? Hoje em dia isso aí não é tão possível, porque a pessoa baixa pela internet, mas penso em tempos onde a internet não existia, né? E uma gravadora fizesse isso, seria uma ação equivalente, né? De desprezo total com o pessoal que aprecia aquilo que está sendo produzido pelas pessoas que estão trabalhando ali, né? O caso da Nintendo eu acho que o caso assim é ainda mais profundo, né? Só que, além dessas empresas, eu acho que a Nintendo é um exemplo interessante, porque é o exemplo de, se você não tem dinheiro, dane-se, eu não vou me estar à disposição de fazer qualquer coisa pra você, né? A Bethesda é aquela empresa que enrola o cara, finge que tem uma comunidade, grandiosa comunidade que faz os jogos para mim, coisa assim. Mas não, e avacalha com os jogos da franquia, né? Já por outro lado, a gente tem aquelas empresas que elas meio que entraram numa certa falência criativa muitos primórdios. Que por exemplo, casos aí de empresas como a Ubisoft, que fazem jogos que poderiam ser muito bons, mas que em grande medida são jogos aí que são conhecidos por ter mais erros e mais dificuldades de você jogar esses jogos do que qualquer outra coisa, né? Inclusive, os próprios jogos da Ubisoft, tem uma franquia muito famosa que é Assassin's Creed, né? Uma franquia aí que ela foi largada por completo, simplesmente por causa que as histórias em si, todo o jeito que o jogo é moldado, praticamente é igual, segue a mesma receita de bolo, cada edição lançada, né? É um negócio assim muito, muito perceptível e extremamente estranho, né? Você pega disso, agora, virou todo piada jogo por do causa dos Assassin's bugs. Creed todo jogo do Assassin's Creed ele é sempre a mesma receitinha de bolo, né? Que nem o Assassin's Creed ele perdeu, eu acho assim, né? Que ele perdeu a originalidade a partir mais ou menos ali do Syndicate, vai? O problema começou ali no Black Flag, mas no Syndicate que a coisa começou a cair ladeira abaixo, né? Porque aí teve o Assassin's Creed Odyssey, que é absurdo, né? Porque assim, a premissa da série do Assassin's Creed é que existe no mundo fictício do Assassin's Creed duas organizações mundiais que são arquirrivais, né? Que são os Templários e os Assassinos. Só que essa organização ela seria, teoricamente, no mundo do Assassin's Creed, maior que a Igreja Católica. Porque ela estaria presente em todas as culturas de todo o mundo em diversos períodos históricos, né? Tanto que agora vai sair aí o Assassin's Creed Valhalla, que se passa aí nos Vikings, né? Que é absurdo, né? Teoricamente, os Templários teriam que estar ligados à Igreja Católica, e a Igreja Católica não está exatamente presente no meio dos Vikings, né? Que nem, por exemplo, eu estava jogando aqui, antes da gente gravar o podcast, eu estava jogando o Assassin's Creed... como é que fala? É o Assassin's Creed... Perdi o nome aqui. Chronicles, da Rússia, né? Que é um jogo que se passa em meio à Revolução Soviética.
né? Ele se passa em 1918. Na verdade, o Chronicles é aquele com várias historinhas, né? Inclusive, tem um Chronicles da Rússia, China, se não me engano, coisa assim, né? Eu tenho da Rússia e estava jogando antes, né? Ele se passa um ano depois da Revolução de Outubro, né? Em meio do que a gente pode colocar que seria a estabilização do governo soviético. Fora, claro, a certa campanha reacionária, né? Por mais que, no caso desse jogo, ela existe uma campanha reacionária, mas ela não é uma campanha tão forte, né? O jogo ele cria um universo paralelo aí, né? É até curioso, eles colocam lá que o Lenin seria um membro da Ordem dos Assassinos. E o Stalin, um dos motivos pelos quais ele teria traído o Lenin é que ele se associou à Ordem dos Templários, né? E aí... Explicação sobre o stalinismo, já um adiantamento do curso que a gente tem em janeiro. O curso. É que os bolcheviques tinham uma célula de assassino secreta que matava as pessoas que discordavam do partido. Então, no jogo eles criam esse universo paralelo, mas o problema é o seguinte: chega a determinados pontos, que nem esse eu já até acho aceitável eles criarem isso, porque os Templários, teoricamente, poderiam ter alguma coisa a ver com a família Romanov, né? Eu tô no meio do jogo nessa altura do campeonato e de fato no jogo mostra lá que os Templários têm alguma coisa a ver com a família Romanov e até de uma certa forma faz sentido. A igreja era forte, por mais que fosse a igreja ortodoxa na Rússia, né? Faz até um certo sentido você encaixar isso, assim, criar uma trama em torno do negócio. Mas, por exemplo, em casos como Assassin's Creed Odyssey, onde o negócio se passa na Grécia Antiga, né? Que é muito anterior ao negócio de agora, o novo que vai sair, que é o Assassin's Creed Valhalla. A melhor comparação pro Assassin's Creed é pegar outra franquia que virou muito caça-níquel também, só que no cinema, que é a do Velozes e Furiosos. E começou aleatório e o pessoal resolveu, daqui a pouco vai ter até poder com Velozes e Furiosos. É basicamente a mesma coisa que aconteceu com Assassin's Creed, se perdeu no meio do caminho. Então, o Assassin's Creed, por exemplo, eu lembro que o último Assassin's Creed de grande sucesso que fez foi o 3, lá atrás. Todo mundo fez gameplay, todo mundo aplaudiu, e ele era realmente interessante, né? Tinha ali um envolvimento com a Guerra Civil Norte-Americana, tal. O personagem principal, que eu não lembro o nome agora, ele tinha lá ele era um índio norte-americano, né? Era uma coisa toda interessante, né? Eu joguei um tanto do Assassin's Creed 2, que se passa na Itália, né? Que faz um certo sentido, né? O negócio de templários e assassinos e tal, né? Eu acho que assim, a Ubisoft usa e abusa desse formato para produzir mais e mais jogos para a série Assassin's Creed, né? E uma coisa que ela não procura melhorar é a jogabilidade desses jogos, que é, em muitos sentidos, medonha, assim, né? Dos Assassin's Creed principais é um pouco melhor, claro, né? São jogos de maior investimento. Mas esse Odyssey, que eu estava jogando agora há pouco, a jogabilidade do jogo é medonha. É o melhor adjetivo que eu consigo dar, né? E é um jogo bonitinho, pô. Não entendo qual que é. Sabe? É um desleixo gigantesco, sabe? Mostra que não há interesse nenhum em fazer a experiência do consumidor do negócio ser satisfatória, né? Eu tô jogando mais porque eu quero saber como é que o negócio vai terminar, tudo. Mas, nossa, você tem... Um dos fatores de dificuldade do jogo é a jogabilidade, que é uma bosta. Nossa, é impressionante, assim. Esse Odyssey são, assim, botões totalmente desregulados, a resposta dos comandos é lenta, né? O jogo ele acaba sendo difícil por fatores de programação do jogo, assim, ele é mal feito mesmo, né? E isso irrita, é chato, pô. Você quer jogar o jogo e aproveitar ele, né? Tipo, eu já joguei jogos assim que tem esse fator meio stealth, né? Que o Assassin's Creed tem, como por exemplo o Hitman Absolution, né? Que é um jogo que eu joguei mais de uma vez, inclusive, né? Ele é feito pela Square Enix, que é uma empresa que assim, ela fica lá ordenhando o modelo ordenhando os jogos da série Final Fantasy, tá no Final Fantasy 235 milhões já o jogo, né? E volta e meia ela vai e faz um jogo bem feitinho, com uma história legal, tal como é o caso do Hitman Absolution, que é um desvio do modelo tradicional da saga Hitman, mas é muito bom, né? Esse jogo, joguei ele mais de uma vez, inclusive, né? E, por exemplo, esse é um jogo bem feito, com elementos de stealth, tudo. Eu jogando o Assassin's Creed
Chronicles, eu sei identificar quando o jogo tem problemas nesse sentido. Porque eu joguei um jogo bem feito, né, nesse patamar. E o Chronicles tem uma série de problemas. Eu joguei o Assassin's Creed 2 também, que tem um pouco esses problemas. É um jogo meio confuso, né? A jogabilidade é meio confusa do Assassin's Creed 2, apesar de ser bem melhor do que do Assassin's Creed Chronicles, que tá sendo aí uma dor de cabeça, assim, sem tamanho jogar esse jogo. Ele de fato, é um jogo que chama atenção pela falta de cuidado com a jogabilidade, assim. Pelo que eu entendi também, ele é um jogo curtinho, né? Então eles colocaram mais para marcar presença, né? Já que finalmente eles estão colocando em todos os períodos históricos possíveis e imagináveis. Daqui a pouco vai ter o Assassin's Creed Idade da Pedra lá, que vai ter os dois, o Homem da Caverna, um é templário, né? Antes de toda a existência da religião, e o outro é assassino antes da existência da faca. O pessoal tá lá no Paleolítico, eu nem sei como é que o cara vai ser assassino, mas com certeza uma hora vai tipo o Far Cry Primal que lançaram, tirando tipo... que o Far Cry Primal foi um bom no final das contas. O Far Cry Primal é um jogo bom, né? De diferença, mas daqui a pouco sai o Assassin's Creed Paleolítico, tá ligado? Com os templários Homo erectus lá, tá ligado? Eu tenho certeza, porque no ritmo que lá vai, eles vão explorar, assim, todas as possibilidades possíveis e imagináveis do negócio. Então, é um pouco de preguiça demais de pensar no roteiro. E olha que a Ubisoft nem é das empresas mais preguiçosas de roteiro. Ela tá, inclusive, entre as menos preguiçosas, se for pensar. Ela tem aí sacadas boas. Essa sacada do Assassin's Creed é boa. A do Watch Dogs é boa, né? Tem boas sacadas, mas, putz, a coisa começa a saturar e também a jogabilidade dos jogos não melhora, que é um problema característico, né? O Watch Dogs 1, que é um jogo que eles fizeram para competir com o GTA, de certa forma, né? Eu joguei no PlayStation 3 e ele tinha uma jogabilidade mais razoável, mas também ele não era um jogo assim tão proveitoso de se jogar quanto por exemplo, o GTA V, que era o competidor aí, que é um jogo que tem muito mais tradição nesse sentido. Eu acho que, inclusive, seguindo a mesma onda, né? Falou aqui do caso da Ubisoft, da Bethesda e da Nintendo. Tem a empresa que eu acho que a gente tinha que falar, inclusive deveria ter um episódio à parte, que é a famigerada EA Sports. Não, EA só. Eu tô continuando. Eu já tô continuando a musiquinha da introdução dela. De qualquer forma, EA. Exatamente. Aí ela ficou extremamente conhecida por ser uma das empresas de jogos mais odiadas, por mais que ela monopolize muitos gêneros aí dos jogos, né? Inclusive, Kaká, tu tava jogando The Sims recentemente, não era? Uhum. Que é outro jogo da EA, né? O The Sims nem tem competidor, nem existe competidor pro mundo do The Sims, né? Não existe um jogo que seja pra competir com o The Sims, né? O The Sims é total da EA, né? A EA, pra quem não conhece, Electronic Arts, né? Empresa que monopoliza aí todo o mercado de jogos de esportes, praticamente. E ela também, né, detém aí alguns jogos famosos, como por exemplo é o caso do The Sims. E a marca registrada da EA são as DLCs, né, que são os conteúdos comprados à parte nos jogos, e as microtransações, né, que fazem com que você gaste num jogo, depois que você compra ele, mais do que o triplo do valor dele, assim, sem dificuldade nenhuma, se você for um aficionado do negócio, né? Eu que não sou trouxa nem nada, eu não compro nada dessas coisas. Eu odeio esse formato, né? Eu acho, assim, uma das coisas mais parasitárias que existe no mundo dos jogos, o formato da EA, né? E eu acho que é impressionante como não tem ninguém que consegue fazer um jogo que seja alternativa, né? Porque, por exemplo, a EA, ela domina jogos de corrida, futebol, FIFA da EA, né? E o PES é o único que contracena, tal, e tem uma comunidade muito grande. Um dos motivos, eu acho, que é o fato de que a microtransação, essas coisas, é bem menos no PES. Tem também jogos aí de luta, né? Como o WWE e o UFC, que são da EA também. Né? Tem jogos de outros esportes mais secundários, como é o caso do Madden, que é um jogo de futebol americano. Tem jogo de Tem os da NBA, que são super famosos da EA também.
tem da NBA e tudo. E eles são jogos, eles vão evoluindo, mas também, né, tem até aquele meme, né, do pessoal que tira sarro de quem compra FIFA todo ano, né? Porque sai um FIFA novo todo ano pra atualizar os jogadores, e aí a pessoa que é o cara trouxa lá vai comprar um jogo todo ano que custa mais de R$200, né? Porque, convenhamos, o FIFA custa mais de 200 conto, fora as DLCs que vão vir do FIFA, né? As microtransações, etc. Né? Sendo que todo esse desenvolvimento aí do FIFA, ele poderia se dar tipo de 3 em 3 anos, assim, para eles renovarem os gráficos. E aí só rolar uma atualização para botar os jogadores nos times certos, né? Mas não, e aí ela se aproveita dessa janela de transferências do futebol, que é um negócio meio absurdo também, né? Hoje em dia os times não têm... Como é que fala? Eles não têm... Isso já é tema até dos anos do Grião, né? Os times de futebol, ainda mais aqui no Brasil, eles não têm constância nenhuma, sai jogador, entra jogador, aquela loucura. E aí se aproveita disso no FIFA pra poder lançar um jogo de mais de 200 pau todo ano e os trouxa compram. Que é uma coisa assim também, né? Exploração capitalista, na crocodilagem total do negócio. Né? E os jogos, assim, você tá pagando a mais só pra trocar os jogadores e colocar eles no time certo da temporada, né? Se ele for transferido no meio do ano, não vai atualizar, que é outra coisa legal. Então você pode comprar, vamos supor que o Neymar vai sair do PSG na próxima temporada e ir pro Bayern de Munique. Vamos supor que depois de um mês no Bayern de Munique, ele vai pro Barcelona. Não vai atualizar, você vai ficar com o Neymar no Bayern de Munique. Né? Pelo menos até onde eu sei, né? Eu não compro um FIFA. Não, vou fazer a defesa, anos. agora. Eu sou obrigado. Eu falar mais uma coisa para atacar o FIFA. Eu vi que a próxima atualização mais diferencial, eu não sei se já tinha ou não, porque eu sinceramente não sou muito atento no FIFA, mas como Arthur, que a próxima atualização de mais diferencial seria que eles iam adicionar na hora que os jogadores vão entrar em campo, tipo, a criancinha que anda junto com o jogador, assim. Ia ter uma criancinha andando com cada jogador. Nossa senhora. Bom, o FIFA ele só tem essas atualizações graças ao invento da internet. Então eles pelo menos atualizam o desempenho de jogador, o cara sai do time, e tal. Essa coisa que todo jogo já faz hoje em dia. Pelo menos, né? Uhum, exato. Eu não compro um FIFA, ó, só pra ter eu prefiro o PES, né? O pessoal pode cagar aí na minha cabeça nos comentários. Eu acho que isso aí é falta de... Bom, tudo bem. Eu prefiro o PES, né? Eu prefiro o PES. Por exemplo, eu não compro... O último FIFA que eu comprei foi 2014, da Copa, que eu comprei naquelas mídias digital sinistra, que você compra e te dá uma conta que você baixa no console e tal, aquela loucura. Né, eu sempre fui de PlayStation, né, não gosto de Xbox, como vocês já viram no episódio nosso lá. E aí o último FIFA que eu joguei foi esse 2014, então não tinha time não, acho que até tinha os times, mas o foco dele eram as seleções, né? E aí eu nunca gostei também, eu sempre fui ruim no FIFA, então eu não jogava online, eu só jogava casual mesmo e foda-se. Mas eu sempre curti mais o PES, assim, tanto porque no PES tem os times brasileiros, né, e o FIFA às vezes não tem, né, eu tenho, por exemplo, uma mídia física do FIFA 13, e tem um monte de time brasileiro quebrado, assim, que não tem o logo, não tem o nome, porque o FIFA não licenciou, quem licencia é o PES, então nesse sentido eu gosto mais de PES, que eu gosto de pegar lá e né, jogar com o time brasileiro, jogar o campeonato brasileiro e tal, finalmente porque eu não sou paga-pau de futebol europeu, né, Arthur? Olha só, o preconceito começa só porque quem quer jogar um futebol minimamente mais decente. Assim, eu acho que FIFA tem todos os problemas do mundo, mas pelo menos o seu boneco não parece um robô igual o Cristiano Ronaldo, desde o goleiro até o centroavante, como acontece no PES. Com todo respeito. Nossa. Vamos começar uma discussão sobre o que é melhor aqui, né? Mas o PES é mais divertido. Mas bem, só... A EA tem aí vários jogos, né? E ela... Fora o terror aí o pior da EA nem é a qualidade dos jogos. Os jogos em qualidade, eles são até bons, assim. No sentido geral, né? Os jogos são até bem feitos. Só que você não consegue ter o jogo inteiro, né? O jogo tá sempre faltando um pedaço que você precisa comprar, né? Então, tipo, vai chegar o dia que você vai comprar um jogo da EA,
Aí você vai clicar em jogar e vai falar, não, compre a DLC de desbloquear o botão jogar por apenas R$ 29,99. Aí você vai clicar e vai ter o personagem, né? Todos os personagens você vai precisar comprar. E quando você entrar, você vai precisar comprar a DLC pra poder soltar os golpes. E assim por diante. É que nem a galera tava fazendo meme com o novo iPhone, né? Que ele vem agora sem o carregador. Aí, sei lá, os próximos, o iPhone, sei lá, qual o número vai vir a caixa vazia. Aí todo mundo, oh, que legal! Aí, tipo... Então, o jogo, e o jogo ainda é mídia digital. O mais absurdo é isso, entendeu? A gente paga, né, quem gosta de jogar um pouco videogame, tem que pagar valores, assim, absurdos por um negócio que é uma mídia digital, né? A gente já falou na pirataria, no episódio da pirataria, que esses negócios, assim, é um arquivo, não é um conjunto de zeros e uns. Por que a gente precisa pagar 200 e tantos reais por um conjunto de zeros e uns que você pode copiar e colar num pendrive, entendeu? Eles são muito caros os jogos, né? Eu mesmo, se eu quero comprar um jogo novo pra determinada finalidade, que nem esses dias eu tava pensando em comprar um joguinho mais novo do PES, que o meu PES é muito velho, eu tenho um PES 2014, tava pensando em comprar um 2018 da vida, né? Pra dar uma renovada. Ou eu compro o jogo velho ou eu espero uma promoção, que nem agora na Black Friday da Steam, da Origin. Eu comprei aí alguns jogos, né? Tudo baratinho, porque tava com 80 e tantos % de desconto, né? Que jogos que eu nunca ia pagar. Eu comprei o The Sims 4 na Black Friday. Eu nunca ia pagar mais de 100 reais pelo The Sims. Nunca. Se precisasse, eu comprava o 3 e jogava o 3 e foda-se, né? Agora, aí tava na Black Friday, lá acho que tava 15 reais, 20 reais. Aí eu falei, vamos isso comprar, porque o Kaká é contra a pirataria, né? Porque... se você não precisa pagar nada, geralmente. Tem jogo que não dá pra piratear, né? O meu veio com todos os DLCs, sem querer dizer nada, e eu desinstalei no dia seguinte. Tipo, o The Sims 4 ele é ruim de piratear, né? Eu acho o seguinte... Eu prefiro piratear, claro, tá ligado? Acho ruim ficar dando dinheiro pra esse pessoal. Mas, pô, tá barato, tá fácil, lá você compra na promoção, né? Mas eu nunca vou comprar esses jogos pelo valor cheio. Eu já fiz isso uma época, tá? Na época que eu jogava muito videogame, assim. Eu acho que me arrependo, inclusive, penso em todo aquele dinheiro, né? Toda essa conta da Steam aqui que eu tenho, né? Recheada de coisas, tá ligado? Dava pra ter comprado outras coisas, não precisava ter gasto em jogo muito caro, né? E olha que eu, em geral, sou super pão duro com essas coisas. Eu nunca gasto muito dinheiro com jogo, né? Ainda mais hoje em dia eu sou mais pão duro ainda. Mas, tipo, eu jamais ia pagar, assim, mais de 100 reais num jogo que nem o The Sims. E olha que o The Sims é um jogo que tem uma rejogabilidade muito boa. Tipo, você consegue rejogar o The Sims pra sempre, né? O The Sims 4, por exemplo. Eu vou ter ele agora e eu vou poder jogar esse jogo assim pra sempre. Ele tem um gráfico bom, que inclusive dificilmente vai ficar obsoleto, porque é um gráfico de cartoon, né? Ele é um jogo que tem... Ele não é um jogo que tem uma campanha nem nada, ele é um jogo de infinitas possibilidades, né? Mas mesmo assim não acho que vale o valor, não acho que vale um valor, tipo, alto desse jeito. Então, nesse sentido, sou totalmente contra. E é um absurdo mesmo pagar por esses jogos nesse valor, né? A gente falou aqui da EA, né? O FIFA, que é super caro também, mais caro que o The Sims. Mas que mais, então? A gente ainda tinha anotado algumas outras produtoras, né, pra falar, além dessas. A gente falou da Bethesda, da EA, da Nintendo. Faltou aí como menção honrosa de a Valve. Um pouquinho. Exatamente, a Valve. Faltou a Valve. Inclusive eu vou fazer aqui, né? Eu vou aproveitar que a Valve tá meio que morta nesse sentido, né? A Valve é uma empresa que meio que fez, assim, né? É uma empresa muito mais secundária no mercado de jogos, apesar de ser grande, né? Mas a Valve é uma empresa que fez basicamente o contrário de todas essas que a gente citou, né? Ela tem comunidades, né? A Valve, para quem não conhece, é uma empresa que... eu não sei se a Valve que é dona da Steam, ou a Steam que é dona da Valve, alguma coisa assim. A Valve tem comunidades dos seus jogos maravilhosas, né? A comunidade de Portal 2 é uma das comunidades mais interativas e sadias que tem. O Portal 2, inclusive, que é um dos jogos mais, assim... Ele é o pai de todos os jogos de puzzle modernos que tem de quebra-cabeça. O
Portal é o de maior qualidade de todos, né? Fazendo o jabá mesmo, que esse jogo é muito bom, Portal. Ele é maravilhoso, esse jogo, né? Inclusive, ele é outro jogo interminável, porque a comunidade cria cenários pra ele, né? Quem não conhece Portal, né? É um jogo que você tem uma arma que solta portais. Você pode soltar 2 portais, você tem que passar pelas salas utilizando os portais. E é um jogo, assim, é o jogo mais cabeça que tem, né? O Portal é um jogo, assim... É o jogo, né, pra esse sentido, né? Ele é um jogo de puzzle com uma interação de comunidade muito grande. Ele tem um modo multiplayer, tudo. Ele é o sucessor do Portal 1, que é um jogo que foi um experimento nesse sentido, né? E eles melhoraram. A comunidade cria muitos cenários pro Portal 2, é um jogo que é jogado até hoje, né? Ele tem uma comunidade muito boa. E ele se impôs aí, né? E ele segue a linha, né, da lenda, né, da maldição da Valve, que é nunca soltar 3 jogos. Pra quem já jogou os jogos da Valve, sabe que todos eles só tem um jogo e depois a continuação, né? Nunca tem mais de um, em geral. Nunca tem mais de 2, né? Eu não sei se os companheiros jogaram muitos jogos da Valve aí. Left 4 Dead é da Valve, não é? É da Valve, que também só tem 2. Esse sim, esse é uma pena, inclusive, ter 2. Isso aí marcou minha infância e adolescência aos montes. Eu joguei Left 4 Dead no PC, Xbox, tudo. Era um jogo, assim, muito bom. Em geral, a Valve, ela faz, pelo menos nesses 2 casos, não são jogos complexos no sentido de... por exemplo, jogabilidade, mundos, ou coisa, jogabilidade e tal. Mas são jogos muito bons, assim. Left 4 Dead é um jogo, assim, mais simples comparado ao Portal, assim. Não requer muito neurônio, assim, pra jogar, não. É uma espécie de hack and slash de zumbi de primeira pessoa. Exato. Que é extremamente divertido. Nossa o Left 4 Dead é outro, que só tem 2. Se for pegar, né, a maldição da Valve, ela é bem real, né? Tem Left 4 Dead 2, Portal 2, Half-Life 2, Team Fortress 2... É tudo para no 2. E muita gente lamenta, mas num certo sentido, é mais algo para se comemorar de que pelo menos eles não preferiram destruir os seus jogos atrás de dinheiro, né? E eu acho que isso também tem um pouco a ver com o fato de que a Valve está relacionada à Steam e da Steam que se tira a maior parte do dinheiro, né? Então esses jogos eles ficam mais marcados, né? Finalmente porque esses jogos existem às custas dos outros jogos, né? Os jogos ruins meio que estão financiando os jogos bons através da Steam, né? Então esses jogos da Valve, ela não precisa fazer quantidades gigantescas, grotescas de sequências nos seus jogos, porque finalmente ela está explorando, né, a mais-valia dos outros jogos. Né, e ela utiliza isso para não ter que acabar denegrindo a imagem desses jogos dela que são tão bons, né? O Team Fortress 2 é um jogo totalmente gratuito e ele é o pioneiro aí desses joguinhos de classe que a gente tem hoje, que nem Overwatch, por exemplo, né? Overwatch ele é, num certo sentido, uma cópia descarada do Team Fortress 2. Ou Paladins, que o pessoal que fala que é a cópia do Overwatch, que é a cópia do Team Fortress 2, que é Paladins que o também. Paladins copiou todo mundo. Então, o Team Fortress 2 é a base de todos esses jogos de tiro com time em classes, né? Então, a Valve, ela lançou CS da Valve também, o CS que é o jogo de tiro mais popular do Brasil, inclusive que o Brasil é campeão mundial de CS, é vanguarda mundial do CS é o Brasil, né? Em contraposição a outros jogos aí como os MOBAs, em que o Brasil é lastimável, né? Mas aí até aí tudo bem, né? Fazer o quê? Inclusive, a gente esqueceu de falar da Riot aqui, né? Que é a empresa que é dona do League of Legends, né? E faz aquele client delicioso daquele jogo lá, né? O client, pra quem não sabe, do League of Legends é o programa que abre o jogo, né? O jogo ele não abre sozinho. Ele precisa ser aberto através de um programa, né? Então, esse programinha, ele mostra o seu perfil, os itens que você tem e coisas do tipo, né? E aí ele abre o jogo a partir de que você encontrar uma partida. Aí, e a Riot, que é a empresa que faz o League of Legends, né? Ela é muito preocupada, né, Daúde, com os nossos jogadores. Parece que ela, tipo, tá cagando e andando
pro client, assim, você tem um campeão no jogo, né? Que ele tem um não, né? São vários. Que a cada de um em um mês ou de um em uma semana lança uma skin nova pra esse campeão. Mas eles nunca pensam assim que a galera, não, acho que eles pensam assim, não, a galera vai gostar de uma skin aqui que parece que a boneca vai ficar mais LGBT que todo mundo, que, sei lá, muito colorido, muita, sei lá, muita skin a Riot lança e os caras vão lá, né, em cima do vão jogo, comprar né? aqui, né, mas... a Riot, Aí... assim, eu acho que é notável da parte dela primeiro balanceamento dos campeões, né? Os campeões são os personagens, né? Pra quem nunca jogou MOBA. Que é uma maravilha. Se tem uns personagens no League of Legends que eles são super balanceados. Não, é impressionante. Tem uns personagens muito fortes que eles não nerfam, eles não deixam eles mais balanceados. E tem uns personagens assim que eles jogam no ostracismo, né? Que eles destroem, né? Pra quem gosta de League of Legends já jogou, né? Tá aí assistindo o vídeo, não sei se tem, mas eu vou falar de qualquer forma, né? Vai se identificar se já jogou de Graves antes do último rework. Destruíram o personagem. E assim, ninguém pediu esse rework. Ou se você tentou jogar de Ivern alguma vez. Você tentou jogar de Ivern e coisas do tipo, né? Mas assim, isso é uma coisa super comum por parte da Riot, que é assim, eles pegam os personagens do jogo, lançam o personagem, ele chega destruindo de forte, eles sempre têm que ir lá e balancear ele, e é sempre uma desgraça, porque eles balanceiam e ele fica muito fraco, pra depois eles colocarem ele pra ficar mais ou menos regulado, e às vezes não acontece isso, como campeões que a gente já viu, que é o caso do Sett, o caso do Yone, que são campeões que o pessoal diz que balanceou e não balanceou porra nenhuma. Isso é outra coisa também, né, que de um tempo pra trás parece que eles meio que foi acabando os neurônios da equipe criativa da Riot. E assim, eles não são mais um campeão que você vê, esse campeão aqui é diferencial, tá? Vou querer jogar com ele. Não, é tudo uns bichos brutos com um ataque besta. No geral eles têm fazem as mesmas, tem a mesma habilidade, assim, ele faz a mesma coisa. E a única coisa que muda é a história dele, né? Ele teve um passado muito triste e tal, mas todos têm um passado triste, se você for ver. E a aparência é sempre parecida também. E se você for ver, tem um que lançou agora, que eu também nem tô mais jogando tanto assim, né? Que é o irmão do outro que lançou o Yone, né? Que é o irmão do Yasuo, que é o Yasuo versão 2.0, assim, sabe? Tem a mesma os caras lançaram o irmão do personagem, ele é igual, né? Que é outra coisa irritante pra cacete, né? Isso daí, ó, no final das contas, é assim, total descaso com a comunidade do League of Legends, que é o jogo mais jogado do mundo. Isso é uma coisa que o pessoal não para pra pensar, né? Eles têm a maior comunidade do mundo, é o jogo mais competitivo do mundo, né? É um jogo super trabalhado, é um dos jogos mais antigos online que tem hoje em dia, né? Por mais que o pessoal tenha preconceito e tudo, mas... E eles cagam e andam pra comunidade do jogo. Não tem balanceamento que o pessoal pede assim, sempre, né? Tem campeão que eles até pediram que a comunidade pede pra remover do jogo, que eles não removem. De tão ruim que é o campeão, de tão destrutivo que o campeão é pro jogo. Né? E eles cagam e andam pra comunidade. É uma coisa impressionante, né? Essa é outra empresa, né? Isso é impressionante porque o jogo é de graça, né? E eles não fazem o negócio, eles ficam lá faturando em cima de roupinha pros personagens. Toda semana sai uma roupinha diferente aí pra um desgraçado. Que ninguém quer saber também, tem esse detalhe. Ninguém quer saber das roupinhas. O pessoal quer ver um jogo mais balanceado, melhor. Quer ver alguma novidade que não aparece, né? Que é uma coisa difícil também. A gente joga aí, né? Isso é uma coisa que me chama a atenção também. No LoL a gente joga no mesmo mapa não sei quantos anos. Há 14 anos que o jogo... Não sei se é 14 anos, mas é já mais de 10 anos. Há mais de 10 anos se joga no mesmo mapa. Não consegue fazer um mapa novo pra essa porra desse jogo. Né? Assim, tem a outra versão do mapa que é uma linha reta assim só, mas... Não, mas faz um mapa de 3 linhas. E aí tem a variação, né, de um modo do jogo que vende... Que aparece no assim, jogo de 2 em 2 meses, né? Não dá, os caras não conseguem fazer um outro mapa principal pro pessoal poder escolher.
É uma coisa assim, sabe? É irritante, assim, impressionantemente chato, né? Um descaso total com a comunidade do jogo, que finalmente é quem faz o jogo, é quem joga, né? Por isso, hoje em dia, cresce muito. Eu não sei se está crescendo ainda, né? Mas eu lembro que há um tempo atrás crescia muito o mercado de jogos independentes e de pequenas produtoras, né? Que aí se manifestou em jogos, por exemplo, eu vou pegar aqui na minha Steam, né? Alguns títulos que, inclusive, eu recomendo super pro pessoal aí que tá ouvindo, quiser jogar, né? Vou dar o exemplo que a gente falou no outro episódio: Among Us, Binding of Isaac, que é um jogo mais velho, mas é um jogo muito bom, com a trilha sonora maravilhosa, super leve e muito gostoso de jogar. Castle Crashers, que é um jogo antigo também, mas maravilhoso, né? Esse jogo ele entra pro Hall da Fama dos jogos mais marcantes, acho que da história dos jogos, Castle Crashers, né? Você tem aí Don't Starve, que foi um jogo lançado há muito tempo atrás, que deu uma voltada agora por causa do modo online, né? Isso também é um jogo de uma empresa menor. Deixa eu pegar aqui, tem na minha Steam, tem uns joguinhos aqui também, ainda dá pra falar. Subnautica, que é um jogo que teve muito gameplay aí no YouTube. Um jogo lindo também, meio pesado, mas um jogo tipo de um estúdio menor. Maravilhoso esse jogo, né? O Surgeon Simulator, que é um jogo de humor feito pela Bossa Studios, que eu lembro que há um tempo atrás fez sucesso. Agora eles vão lançar uma nova versão, que é tipo um Garry's Mod, né, do Surgeon Simulator. Tem aqui também Unturned, que é um jogo que mistura elementos aí do mundo aberto com elementos que fizeram sucesso no Minecraft. Acaba sendo um jogo super leve, era muito divertido de jogar, eu lembro. Muita gente jogava na época que saiu, né? E tem outros exemplos que eu não vou ver agora, mas também dá pra... Esses jogos todos são jogos que fizeram muito sucesso e são jogos menores, de estúdios independentes, tudo que tem... Muitas vezes são de graça ou são muito baratinhos e acabam marcando, né? Mas bem, eu não sei se comparecer alguma consideração final, porque a gente tá dando nosso tempo. Faltou falar só uma coisa relacionada também à Steam, né? Que recentemente a Steam, eu não sei se dá tempo ainda de falar, mas... Pode falar. Que é sobre que recentemente, se você for entrar no Steam e olhar tipo jogos que mais vendem, alguma coisa assim, você vai ver a maior parte dos jogos que tem é relacionada à pornografia japonesa, né? Você vai ter... Isso é uma outra coisa que valia falar também, né? Pra terminar aqui o episódio. Nessa carência total, né, dos jogos... Da produção de jogos das indústrias grandes, que são muito caros, né? A Steam também, na correria atrás de dinheiro, que outra também... isso que eles fizeram é mais um esquema aí meio... Primeiro, para explorar o cara que cria jogos, né? Mas segundo, mas também eles meio que prostituíram a plataforma. Antigamente se escolhia os jogos através de votação, os jogos que iam entrar na Steam através de um sistema chamado Greenlight, né? Aí eles mudaram para um sistema que era aparentemente melhor, que era deixar todo mundo colocar. Só que nesse caso aí eles iam garfar muito mais do valor que era arrecadado do jogo, né? E a pessoa teria que pagar uma taxa inicial para colocar o jogo na Steam. Essa taxa, se eu não me engano, é equivalente a $100. Com isso, a Steam acabou sendo inundada aí de conteúdo pornográfico. Impressionante. A gente estava aqui antes do programa avaliando a extensão desse problema e de fato é muito grande a quantidade de jogos que ficou isso, né? E em geral são jogos de baixíssima qualidade, né? Jogos baratinhos assim, onde o sujeito faz um jogo de quebra-cabeça, daquele de quadradinho, você mexe os quadradinhos e monta o quebra-cabeça, com uma imagem pornográfica. E em geral essas imagens nem são de autoria do infeliz que fez o jogo, ele só tá tirando uma grana em cima disso. Inundou a Steam desse tipo de conteúdo aí, que mostra também que vale tudo por dinheiro, entendeu? Eles basicamente prostituíram essa plataforma, que é a maior plataforma para compra de jogos, né? Com esse tipo de conteúdo aí, que basicamente é um monte de jogo tudo igual, né? Criado à base de engines prontas, assim. Eles pegam imagens roubadas da internet e pronto. Aí a quantidade é muito grande. Se você procurar na Steam, você vai ver muito jogo nesse formato,
e acaba que baixa muito a qualidade da plataforma. Você tem menos jogos bons hoje em dia e muitos jogos assim. Muitos jogos são meros esquemas para catar dinheiro. Mas é isso, a gente já estourou o nosso tempo aqui. Muito obrigado à audiência de todos. Semana que vem tem mais no podcast Pro Cultura. Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ser membro daqui da Causa Operária TV por apenas R$8, né? E no mais é isso, muito obrigado. Até a próxima semana.